Queridas irmãs, queridos irmãos do Centro Espírita Maria Imaculada, que Deus nos abençoe e que Jesus, esse sol da Galileia, continue a aquecer e animar os nossos corações hoje e sempre. E é com o coração agradecido que eu me volto aqui aos companheiros reencarnados e desencarnados da casa para agradecê-los pelo espaço, pelo convite tão gentil e carinhoso que nos oportuniza podermos refletir sobre a mensagem do Cristo, sobre essa boa nova que tanto nos consola, que tanto nos ampara, e é rogando a esse Cristo que nos inspire com a sua sabedoria para que consigamos encontrar nele e em sua mensagem as respostas, as melhores diretrizes para as inquietações que nos alcançam. Nessa noite, refletindo então sobre esse tema que é, obviamente, tão atual e tão relevante, que é a ansiedade. E eu gostaria de começar destacando um dado que é da Organização Mundial de Saúde, que nos diz que o Brasil é hoje o país mais ansioso do mundo. O índice de prevalência, conforme essa instituição, é de 9,3%. Se nós fizermos um cálculo básico, hoje a população do Brasil é de aproximadamente 209,5 milhões de pessoas. Essa porcentagem corresponderia então a aproximadamente 20 milhões de indivíduos que experimentam esse estado de adoecimento em suas vidas, que poderíamos incluir aí dentro do espectro dos transtornos de ansiedade. E para nós entendermos um pouco da dinâmica de funcionamento disso que nós chamamos de ansiedade, eu gostaria de me referir aqui a um texto belíssimo de Sigmund Freud, de 1914, em que ele faz uma distinção muito importante. Ele fará a descrição do ideal de eu, e ele faz essa descrição a partir de uma distinção muito importante entre medo e ansiedade. E Freud nos dirá que, muito embora esses dois afetos sejam afetos distintos, neles há um elemento em comum que é o instinto de sobrevivência, desencadeando uma série de reações fisiológicas com vistas a preparar o organismo do sujeito para lutar ou fugir. Esse mecanismo que todos nós conhecemos de luta ou fuga. Conforme Freud, no medo há a presença de um objeto concreto. Há um objeto que é possível de ser nomeado. E esse objeto representa uma ameaça à integridade física do sujeito. Imaginemos, por exemplo, um indivíduo que está andando pela selva, andando em uma floresta fechada, e ele se depara então com uma serpente. O que se espera desse indivíduo é que ele sinta bastante medo, para que a partir disso o seu corpo desenvolva uma série de reações com vistas a preservar sua integridade física, para que ele consiga sobreviver. Na ansiedade há um componente distinto. Freud nos dirá que na ansiedade o objeto ele não é possível de ser nomeado. É como se esse objeto ele estivesse esfumaçado, ele estivesse um pouco obscuro, não se consegue ver, não há um objeto concreto que represente uma ameaça à integridade física do sujeito. Isso é fácil de nós conseguirmos ilustrar. Alguns instantes antes de começarmos a conversar, um pouco mais, agora um pouco menos, eu observo em meu corpo uma série de reações fisiológicas, um aperto no peito, um certo nó na garganta, as mãos um pouco gélidas, os pelos um pouco eriçados, vejamos, são todas reações que preparam o meu organismo para fugir. Eu estou diante de uma câmera de celular, conversando com vocês através dessa câmera, e o meu corpo quer sair daqui correndo. Mas percebamos, eu estou dentro do meu quarto, em um ambiente de segurança, não há nenhum objeto que represente uma ameaça à minha sobrevivência. Mesmo assim, o meu corpo desenvolve uma série de reações preparando-se para fugir. O Freud dirá que nessa ocasião, na ocasião da ansiedade, o que está sob ameaça não é a integridade física do sujeito, mas sim essa imagem de perfeição que nós projetamos, que o Freud chamará de ideal do eu, que representa uma imagem idealizada, obviamente, fantasiosa, sobre aquilo que nós entendemos ser a nossa postura mais adequada para sermos aceitos e acolhidos na sociedade. Então nós nos exigimos atender a essa imagem, corresponder a essa imagem. E sempre que essa imagem ela está exposta, sempre que nós nos expomos e essa imagem então corre o risco de ter a sua sobrevivência ameaçada, nós nos sentimos ansiosos. Veja então que é algo que não tem um objeto, mais uma vez reforçando, não tem um objeto concreto que represente a ameaça. Ainda assim, há toda uma série de reações fisiológicas, de reações orgânicas que fazem com que o sujeito experimente esse estado de aflição. Para nós aprofundarmos um pouco mais e entendermos o que está sustentando este funcionamento, nós gostaríamos aqui de nos voltar à benfeitora Joana de Ângeles. Quando, no livro Conflitos Existenciais, ela fará uma descrição belíssima sobre o transtorno de ansiedade, nos trazendo a psicogênese, a causa da ansiedade, como também a terapêutica mais apropriada. Inclusive, meus irmãos, breve parêntese, esta é uma obra belíssima, que nós deixamos aqui como sugestão, pois que lá a Joana irá trazer uma série de, como o próprio título sugere, uma série de conflitos que nós trazemos, com os quais nós nos deparamos na nossa peregrinação pela jornada no corpo físico,
que nos incomoda a todos, obviamente, e ela traz a descrição, ela traz a explicação sobre o funcionamento de cada um desses transtornos, de cada um desses conflitos, mas traz também a terapêutica apropriada para cada um deles. E assim também ela o faz em relação à ansiedade. E Joana vai nos dizer, já no início do capítulo 8, que a ansiedade, assim como todas as aflições humanas, tem a sua origem no espírito imortal. Essa descrição da benfeitora é importantíssima. Basta considerarmos aquilo que nos diz Kardec. Quando o codificador nos dirá que o Consolador prometido tem por missão na Terra destruir o materialismo. E destruindo o materialismo, então, nos possibilitar a construção de uma sociedade mais saudável e, por consequência, mais justa e mais fraterna. Quando nós percebemos, então, que a benfeitora Joana de Ângeles nos traz essa proposta de olharmos para a ansiedade, para as aflições humanas a partir da perspectiva do espírito imortal, considerando as múltiplas dimensões desse espírito, considerando que, quando estamos no corpo físico, há uma dimensão biológica a ser levada em conta, há uma dimensão cultural, social, com discursos que circulam, que nós devemos considerar também, sem negligenciar nenhuma dessas dimensões, mas nos possibilitando uma compreensão mais profunda, porque não mais assentada numa perspectiva materialista, mas sim no paradigma do espírito imortal. E com a benfeitora Joana de Ângeles, nós podemos, então, começar a refletirmos um pouco sobre as características da ansiedade em suas várias dimensões. Considerando, por exemplo, a dimensão biológica, muito importante, nós destacaríamos, por exemplo, que há estudos muito consistentes que sugerem, inclusive, um componente genético na origem da ansiedade. Há, obviamente, nós já conversamos um pouco sobre isso, uma série de reações à liberação de adrenalina, que é um hormônio secretado pelas suprarrenais, epinefrina, cortisol, uma série de hormônios que são jogados na nossa corrente sanguínea que tem por função justamente preparar o nosso corpo para esse mecanismo de luta ou fuga. Há, obviamente, um componente genético já sugerido para que o sujeito ele experimente em seu corpo físico todas essas reações de maneira mais acentuada, caracterizando aí esses níveis de ansiedade um pouco mais agudos, pois que a ansiedade ela nos atravessa a todos, ela é um fenômeno comum da experiência humana, mas há, obviamente, essa ansiedade em níveis mais elevados que paralisa a vida do sujeito, que dificulta suas relações, dificulta suas atividades e, portanto, merece de uma atenção mais especializada, de um cuidado mais especializado. Então é interessante começarmos a refletir sobre isso, pois que, a partir dessa proposta da benfeitora Joana de Ângeles, nós conseguimos entender que há uma influência da matéria sobre o espírito, da mesma maneira que há uma influência muito grande do espírito sobre a matéria, mas que na origem da aflição é sempre importante termos isso em conta, está o espírito imortal. Vamos então nos referir aqui agora a Kardec, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no texto A Cólera, no capítulo Bem-aventurados, os mansos e pacíficos, em que o espírito Hahnemann, o pai da homeopatia, assinará um texto belíssimo em que ele nos diz sobre a influência justamente, esse intercâmbio, essa relação dialógica entre a matéria e o espírito. E ele vai nos falar que o espírito bilioso, em um corpo pacífico, nem por isso torna-se pacífico, apresenta um comportamento pacífico. Da mesma maneira que um espírito pacífico em um corpo bilioso, nem por isso apresentará um comportamento bilioso. Aquele que é colérico ainda, em um corpo pacífico, se tornará um pouco mais contido, pois que a matéria influencia. Mas aquele que é pacífico, num corpo bilioso, ele já alcançou tal domínio sobre a matéria que ele não se tornará, por isso, colérico. Isso é muito interessante para nós entendermos que a biologia, o nosso organismo fisiológico, ele precisa estar em harmonia para que eu, espírito, consiga me manifestar de forma adequada. Então, sempre que há um desajuste na biologia, é necessário que haja um reajuste, para que, reequilibrando esse organismo fisiológico, o espírito ele tenha mais liberdade de se situar pela vida. Por isso, daí a importância, Joana de Ângeles, inclusive, na parte em que ela dedicará a fazer um diagnóstico, ou melhor, a nos propor a terapêutica mais apropriada para a ansiedade, ela vai cuidar de destacar que, nos casos graves, nos casos de níveis mais acentuados, há necessidade de intervenção medicamentosa. E para isso há uma acentuação bibliográfica, uma referência bibliográfica na ciência, mesmo materialista, muito relevante de ser destacada. Hoje nós temos estudos muito consistentes indicando a necessidade e a efetividade de algumas drogas psicotrópicas, em especial aqueles inibidores de recaptação de serotonina, que atuam não só inibindo os sintomas no momento, como também prevenindo possíveis recaídas no futuro. São drogas como a fluoxetina, o cloridrato de venlafaxina, que são extremamente importantes para justamente fazer esse reequilíbrio químico do organismo do sujeito, possibilitando então
uma cura nessa dimensão orgânica, nessa dimensão biológica. Não por acaso há estudos também muito relevantes que indicam a necessidade de, combinado a essas drogas, virem prescrito a psicoterapia, que Joana de Ângeles irá, ao longo de toda a sua obra, ressaltar a importância de que todos nós podemos nos beneficiar de um bom processo psicoterapêutico, inclusive nos casos de ansiedade, desde os mais leves até os mais acentuados. A terapia especializada, a psicoterapia, um bom processo psicanalítico, pode, sem dúvida nenhuma, nos possibilitar a promoção do bem-estar em nossa vida. E ela diz, então, obviamente com referências na ciência atual, que quando nós conseguimos combinar essa intervenção medicamentosa com a psicoterapia, nós temos resultados excelentes. É fácil compreendermos, pois que se eu cuido de restabelecer o equilíbrio neuroquímico do meu organismo, e a partir desse reequilíbrio eu consigo também cuidar das minhas questões espirituais, tendo em vista sempre que o espírito imortal é que está na origem de todas as aflições que nos alcançam, conforme a benfeitora Joana de Ângeles, nós conseguimos uma cura mais integral, pois aí eu estou cuidando também desse aspecto biológico. Mas só para corroborar a hipótese de Joana, nós gostaríamos aqui de destacar que há algumas hipóteses para nós entendermos que mesmo quando nós temos um componente biológico, quando nós temos um componente genético, inclusive, nós conseguimos localizar o espírito na origem de todos os males que lhe acontecem. Isso não para nos desanimar, mas para que nos situemos da responsabilidade que nos cabe. Se fomos nós que geramos esse estado de aflição, somos nós também os responsáveis por cuidarmos do nosso processo de cura, mas uma cura agora, obviamente, numa perspectiva integral. E com o André Luiz nós conseguimos aventar uma hipótese do que acontece. André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo em que ele nos narra o processo de reencarnação do espírito Segismundo, ele vai nos falar sobre esse processo, esses estágios iniciais do processo de reencarnação, e ali ele nos situa que há uma influência do perispírito do espírito reencarnante sobre a célula gamética. Inclusive, essa influência sobre uma célula gamética em específica determinará que aquela célula terá as características de que esse espírito necessita encontrar em seu corpo, que será formado a partir daquelas células, para que ele consiga evoluir. E é interessante, pois lá o André ele nos narra que o Alexandre, um dos mentores daquele grupo, daquela equipe espiritual que cuidava do processo de reencarnação de Segismundo, durante o processo de fecundação, o Alexandre ele magnetiza uma célula específica, uma célula gamética específica, que era um espermatozoide, para que aquele espermatozoide específico fecundasse o óvulo, pois era aquele espermatozoide que trazia consigo a carga genética apropriada para que o corpo desenvolvesse as características necessárias a Segismundo. Isso é interessante, pois nós podemos aventar aqui uma hipótese de que é a partir dessa influência do espírito sobre aquela célula que há o surgimento de características inéditas. Há um momento na prófase 1 da meiose, um processo de gametogênese, de formação dessas células gaméticas, em que há um processo de crossing over, um processo em que há uma recombinação genética, uma recombinação cromossômica que dará origem a uma configuração genética inédita, diferindo da carga genética do pai e da mãe. Há aí, então, a hipótese de que seja o espírito, que através da influência do seu perispírito imprima sobre aquela célula essas características que ele necessita, e essas características que estão impressas em seu perispírito e que ele imprime sobre o corpo em formação. Isso acontece, obviamente, também durante o processo de desenvolvimento embrionário. Para a nossa ciência materialista, não há exatamente uma explicação. É o acaso que gera a expressão ou a inibição de alguns genes em específicos. Né? Nós não expressamos toda a carga genética que nós trazemos. Alguns genes são silenciados ao longo de nossa vida, outros genes são expressos, a depender do estilo de vida, dos hábitos que nós nutrimos, mas com a benfeitora Joana de Ângeles, a partir do paradigma do espírito imortal, nós levantamos a hipótese de que é principalmente a partir do estado de consciência com o qual nós nos situamos no mundo que nós determinaremos a expressão de genes saudáveis ou genes malsãos, que determinam o adoecimento ou a cura do nosso corpo fisiológico, nosso corpo físico. E a partir disso, então, nós conseguimos entender que, mesmo considerando esses aspectos biológicos, a gente consegue correlacionar com a imortalidade da alma e perceber aí, mais uma vez, em sua origem, o espírito imortal. Obviamente, quando nós passamos por essas experiências de adoecimento, não é a punição, não é que nós devamos nos entregar ao pessimismo, mas sim aproveitar dessa oportunidade em que o nosso corpo fala sobre a nossa alma que está adoecida para que nós consigamos, tratando o corpo,
cuidar também de nossas almas. E isso nós conseguimos, obviamente, a partir de uma perspectiva que considere o ser humano em suas amplas dimensões, considerando essa dimensão biológica, mas também uma dimensão cultural, já que estamos inseridos em uma sociedade, devemos considerar que há discursos que circulam e esses discursos por vezes nos tomam, por vezes eles nos atravessam e nós nos deixamos, nos permitimos, por invigilância, sermos conduzidos por eles. E há discursos, inclusive, que corroboram para o nosso adoecimento. Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, no capítulo 1, item 3, ela fará uma descrição belíssima sobre os aspectos culturais, os aspectos sociais que colaboram para o adoecimento da criatura, em especial da ansiedade. E lá ela traz inicialmente um percurso histórico, né, passando lá pelas revoluções industriais, pelo século XX e suas grandes guerras, a bipolaridade mundial, as ideologias que circulam no século XX. E como todos esses eventos eles foram colaborando para nós criarmos um modelo de sociedade que corrobora para o adoecimento da criatura humana. E isso nós conseguimos fundamentar não apenas no aspecto histórico trazido ali pela benfeitora, mas também, na questão de número 917 de O Livro dos Espíritos, em que o Espírito Fénelon, ao tratar do egoísmo como a origem de todas as aflições, a origem de todo sofrimento humano, a origem de todos os males, portanto, ele irá nos dizer que o egoísmo ele é mantido em função da estrutura social, das instituições sociais que corroboram, que incentivam, que ascendem, que favorecem atitudes egoístas. Nos dizendo dessa forma que há uma estrutura social que nos convida a sermos egoístas. Basta lembrarmos, por exemplo, dos discursos que mais circulam, que nos convidam à competição, que nos convidam a sermos sempre vencedores, sempre sermos a nossa melhor versão, esses discursos motivacionais do coaching, que nos convidam a sempre estarmos melhores. O problema é que nós somos convidados sem refletirmos o que é sermos a nossa melhor versão. Perdendo de vista que muitas vezes o que eles dizem, o que o mundo nos diz sobre a nossa melhor versão tem a ver com apenas conquistas materiais. Tem a ver com produtividade, com render mais, com conquistar maiores cifras monetárias, com conquistar maiores realizações materiais, ainda que para isso nós tenhamos que sacrificar excelentes oportunidades de crescimento interior, excelentes oportunidades de realizações verdadeiras, que são realizações morais para o nosso espírito imortal. E aí, então, nós adoecemos, porque alienados de nós mesmos, perdendo o nosso endereço íntimo, perdemos também o endereço de Deus em nós. E assim, a nossa consciência cobra. A nossa consciência traz um ônus que reverbera em nosso organismo fisiológico. Quando nos permitimos, alienados do nosso desejo essencial, que é um desejo de sermos criaturas conectadas a essa matriz amorosa que nos gerou, que é Deus, nós nos perdemos de nós mesmos e então caímos nessas experiências que são experiências de adoecimento, mas que têm por finalidade justamente nos reconduzir, nos convidar a esse caminho de volta, nos convidar a essa reconexão com Deus. E para isso, meus irmãos, obviamente, nós somos levados a refletirmos sobre que modelo de sociedade é esse que nós temos construído. Que modelo de sociedade é esse que nos convida justamente à competição, ao aniquilamento do outro, à superação do outro, a um olhar sempre voltado para fora, a uma perspectiva extremamente apegada à matéria. Nós fomos condicionados ao longo, provavelmente, de existências milenares a sermos ou a adotarmos na vida uma perspectiva materialista. Quando estamos no movimento espírita, então, no contexto espiritualista, por vezes nós ainda trazemos esses condicionamentos e reproduzimos eles mesmo estando num contexto agora que nos convida a um olhar um pouco mais diferenciado sobre a vida e mais profundo. Basta para isso lembrarmos, obviamente sem nenhum teor de condenação, apenas para ilustrarmos o que estamos refletindo, que muitas vezes nós nos dedicamos às atividades espíritas, né? Nós escutamos muito esse discurso. Então eu vou fazer palestra, eu vou trabalhar no passe, eu vou trabalhar na casa espírita, nos grupos de estudo, para que eu consiga conquistar meus bônus horas, para quando eu chegar lá nas colônias espirituais eu ter a minha casinha, eu ter lá o meu lugarzinho reservado, eu ter condições de pagar por um lugar meu. Veja, percebamos que é uma perspectiva extremamente materialista aplicada à realidade espiritual. Sem nenhuma condenação, obviamente, isso faz parte, isso por vezes nos toma, a gente faz até sem nenhuma má intenção, mas é importante que nós reflitamos, que nós estejamos atentos e que nós direcionemos o nosso olhar de fora para dentro, para percebendo esses discursos, essas incoerências nossas, conseguirmos cuidar
dessas questões do nosso espírito e não sermos capturados e conduzidos por esses discursos que circulam socialmente. Para isso, obviamente, é essencial, é fundamental, e Joana de Ângeles destacará em várias de suas obras que o autodescobrimento é a atividade essencial para a libertação da criatura humana. Quando nós passamos então a nos recolher, a reservar um momento do nosso dia para nos recolhermos e fazermos esse processo de visitarmos a nossa consciência, de analisarmos os nossos comportamentos durante o dia, repassarmos em vista todas as nossas atitudes durante o nosso dia. Como temos nos comportado, como temos nos portado, que atitudes temos tido, fazermos aqueles questionamentos que os Espíritos nos dizem lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item O Homem de Bem. Questionarmos a nossa própria consciência se temos cumprido a lei de justiça, amor e caridade, se não deixamos alguma ocasião de sermos úteis, se fizemos todo o bem que estava ao nosso alcance, se não negligenciamos alguma oportunidade de fazermos o bem a alguém. E quando então começamos a nos mobilizar em direção a nós mesmos, voltando esse olhar para dentro, nós podemos talvez, aproximando-nos de nós mesmos, de nossa realidade essencial, identificarmos o Cristo em nós e podermos então abrir as nossas consciências, as portas dos nossos corações para que o Cristo também se manifeste através de nós. Joana de Ângeles, ao longo de toda a sua obra, ela irá ressaltar o papel terapêutico do autodescobrimento. No livro Conflitos Existenciais, inclusive, neste capítulo em que estamos analisando, lá no capítulo 8, ela nos diz que há uma série de hábitos que nós devemos preencher o nosso tempo livre, que são hábitos que promovem a saúde do nosso corpo físico, mas sobretudo de nós espíritos. A meditação, a yoga, que favorece inclusive esse processo de autodescobrimento, uma vez que nos recolhendo, nós podemos, através desse exercício de silenciarmos a nossa mente, escutarmos o Cristo, falando ao fundo de nossos corações. A meditação, a yoga, as boas leituras. E aqui há um aspecto que é muito importante de ser ressaltado. Joana vai nos falar das boas leituras, das leituras edificantes, mas nós gostaríamos de se centrar em uma de natureza específica, que é as leituras das cenas da vida do Cristo. Quando nós nos dedicamos a entendermos verdadeiramente, a mergulharmos fundo na bibliografia de Jesus, a vislumbrarmos, a nos colocarmos, a nos transportarmos para aquelas cenas belíssimas, que são cenas de um teor terapêutico muito grande, se compreendidas em profundidade, são cenas que trazem símbolos, arquétipos que favorecem a nossa saúde mental. Quando nós nos conectamos àquelas cenas, quando fazemos então esse esforço de mergulhando nelas, tentar ali nos encontrarmos Jesus, termos um encontro com Cristo, certamente nós estamos colaborando muito para o nosso processo de cura integral, para o nosso processo de promoção de saúde. Basta considerarmos, por exemplo, que esse Cristo amigo, que está sempre junto de nós, por vezes necessita apenas de que nós tenhamos a sensibilidade de percebermos a sua presença junto a nós, para que ele então consiga favorecer a nossa cura. Lembremos do que nos diz também o Evangelho segundo o Espiritismo, no texto Buscai e Achareis, no capítulo Buscai e Achareis, de que é necessário que a criatura ela faça um esforço, dê um passo em direção a Deus, para que Deus dê dois em direção a ela. A saída para a ansiedade. Há possibilidade de termos uma vida mais saudável, uma vida com menos mal-estar, uma vida com mais vida e menos morte, menos morbidez, menos ansiedade. Basta que para isso, adotando esse olhar um pouco mais integral, compreendendo o ser humano em suas múltiplas dimensões, nós cuidemos de mobilizar força e energia em direção à busca da nossa autocura. Para isso, nós gostaríamos de destacar um texto, pensando também nesse contexto, de falar sobre as páginas da vida do Cristo, de refletirmos sobre a mensagem de Jesus, sobre as Escrituras que nos transportam a esse oásis terapêutico que é a presença do Cristo. Nós gostaríamos de destacar um texto belíssimo, registrado pelo Espírito Paulo, quando ele escreve a Filipenses, no capítulo 4, no item 6, e ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Paulo ressalta um aspecto muito importante, que é a ação de graças, a tudo darmos graças. Joana de Ângeles escreverá um livro, Psicologia da Gratidão, em que ela nos falará sobre a necessidade de darmos graças a tudo, ao mal que nos acontece, ao mal que não nos acontece e ao bem que nos acontece. E ela nos diz que esse exercício de agradecermos, de sentirmos esse sentimento profundo de gratidão a todas as circunstâncias, ele é terapêutico. Ele nos promove aquilo que Joana de Ângeles dirá da reconexão do eixo ego e self. Promove a conexão entre este eu individualizado, este eu, personalidade transitória, este eu que nós construímos nessa nossa passagem pela Terra, e o eu maior, e esse self, essa imagem de Deus em nós, que é certamente a partir dessa conexão que nós conseguimos fazer o que Paulo fez, o que Paulo falou, de não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Não sou mais eu, ego transitório quem vive, mas esse Cristo maior que excede e que transborda a sua paz, que excede todo o entendimento que vive em mim. Para nós alcançarmos esse estado de consciência, nós voltamos à necessidade de nos dedicarmos ao autoconhecimento. E aqui nós deixamos o convite para que aprendamos a fazer esse exercício tão necessário em dias tão turbulentos, em dias de desafios que nos tiram do eixo, de desafios em amplas e em muitas áreas da nossa existência, no campo político, no campo social, no campo profissional, no campo familiar, que nós aprendemos a fazer esse exercício de convidar Jesus para a nossa casa. Meus irmãos, que nós tenhamos a sensibilidade de recebermos Jesus de portas abertas, de podermos deixar o nosso coração acessível ao Cristo. Convidemos o Cristo, convidemos Jesus para tomar um café conosco, para jantar conosco, e diante do Cristo apresentemos a Ele os nossos medos, as nossas angústias, os nossos temores, as nossas ansiedades, e aprendamos a, silenciando a nossa mente através de todos esses percursos que nós já conversamos, da meditação, da yoga, aprendamos a escutar a voz de Jesus, a falar no fundo de nossas consciências. Escutemos o que o Cristo tem a nos dizer, o que o Cristo tem a dizer a nossa raiva, o que o Cristo tem a dizer a nossa angústia, a nossa aflição, o que o Cristo tem a nos dizer sobre a nossa ansiedade. E que talvez escutando esse Cristo possamos então aprender com Ele. Ele que é o educador manso e humilde de coração. Ele que é o bom pastor, como nos dirá João, a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Até alcançarmos este que é um estágio útil, aprendamos a respeitar-nos, a respeitar o nosso tempo, a respeitar o tempo daqueles que estão conosco, a respeitarmos companheiros que passam por esse quadro de ansiedade e que não necessitam de forma alguma das nossas pedras, das nossas condenações. Se nós ainda temos alguma cota de compaixão e de amor que possamos oferecer a eles, a nossa escuta sem julgamento, a nossa escuta atenciosa, a nossa escuta acolhedora, pois é dessa forma que conseguiremos dar as maiores cotas de contribuições para que eles possam sair dessa situação, para que eles possam superar esse momento que é um momento transitório, pois que as aflições elas são perenes, se considerarmos a nossa existência imortal, elas fazem parte do percurso, mas elas não nos definem, elas não nos caracterizam. Estarmos ansiosos é um estado transitório, não é permanente, pois a única coisa que nos caracteriza de fato é a nossa essência divina, é apenas a natureza divina do ser humano que o caracteriza, é apenas ela que é permanente. O mal que existe em nós, que devemos obviamente voltar o nosso olhar para ele, para lidarmos com ele, é um mal transitório. É um mal que tem data certa para terminar. E para nós considerarmos, a partir disso, obviamente, para nós considerarmos que esse mal precisa de tratamento, obviamente o tratamento mais apropriado será todo este que nós já conversamos sobre ele. Conversar com o Cristo. Pedir ao Cristo para que Ele seja, ou para que Ele desperte em nós a luz capaz de dissipar as trevas, a luz que nos promove essa paz que excede todo o entendimento, a luz que fará com que, por mais que atravessemos noites frias e escuras, tenhamos com Cristo a certeza de que haverá um dia a renascer com o sol brilhante, acolhedor e extremamente aconchegante, a aquecer os nossos corações, a aquecer as nossas almas. Que possamos então, meus irmãos, aprendendo com Cristo,
aproximarmos o nosso coração desse coração de Jesus, aproximarmos o nosso coração do coração de Deus e permeando a nossa alma da presença viva do Cristo, da presença viva do amor divino, consigamos trazer mais vida, trazer mais tranquilidade, mais paz, mais mansuetude para os nossos dias. Que a aridez do deserto não seja capaz de tornar árido também os nossos corações. Que possamos encontrar nessa aridez a sombra que refrigera de bom ânimo as nossas almas na boa nova de Jesus. Que possamos encontrar no Cristo o farol, mais uma vez, a guiar os nossos passos por esse deserto. E com o Cristo, que possamos aprender a nos relacionarmos de forma mais madura com esses traços de ansiedade que às vezes nos alcançam, com essa ansiedade que pode estar tomando um pouco da tranquilidade da nossa alma nesse momento, mas que com a fé nesse Cristo amigo, de mãos dadas a Ele, de mãos dadas à psicoterapia, de mãos dadas, por vezes, à necessidade de medicamentos, de mãos dadas à meditação e ao autodescobrimento, possamos nos libertar desses grilhões que nos aprisionam em condicionamentos passados. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre e que Deus possa ser a nossa melhor companhia. Muita paz.